o solo amaldiçoado do Joelma, o crime que antecedeu a tragédia. Antes de o edifício Joelma se tornar símbolo de uma das maiores tragédias do Brasil, aquele terreno já carregava um passado tão violento e obscuro que muitos acreditam que o incêndio de 1974 foi apenas a continuação de algo muito mais antigo. Muito antes das chamas, existia ali uma casa comum, em um bairro simples do início do século XX. Uma casa que escondia segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Nela vivia o jovem químico, Paulo Ferreira de Camargo, ao lado de sua mãe e de suas duas irmãs. Por fora, parecia uma família comum, mas vizinhos relatavam discussões constantes, portas batendo durante a madrugada e um clima sempre tenso. Algo acontecia dentro daquela casa e ninguém sabia explicar. Até que um dia, o silêncio tomou conta do lugar de uma maneira tão estranha que chamou a atenção de toda a vizinhança. Em janeiro de 1948, um cheiro forte começou a se espalhar pelas ruas. No início, pensaram ser um animal morto, mas o odor ficou tão insuportável que a polícia foi chamada. Quando os investigadores entraram na residência, encontraram tudo organizado, parado, como se ninguém estivesse ali havia dias. Mas no quintal, algo chamou a atenção. A terra havia sido remexida recentemente. Ao retirar a tampa do poço, os policiais se depararam com um cenário horrível. Dentro dele, estavam os corpos da mãe e das duas irmãs de Paulo, já em decomposição. A perícia concluiu que elas haviam sido assassinadas dentro da casa e ocultadas ali. Quando Paulo percebeu que não tinha mais saída, tirou a própria vida. A casa, então, passou a ser conhecida como a Casa do Poço, e foi a partir daí que as manifestações começaram. Moradores diziam ver uma mulher parada ao lado do poço, mesmo depois de o local ter sido lacrado. Outros relatavam batidas vindas de dentro da terra, como se algo tentasse subir. Choros femininos eram ouvidos quase sempre às 2 da manhã. Um taxista contou que embarcou uma passageira pálida, de vestido, simples, que pediu para ser deixada em frente à casa. Quando ele olhou pelo retrovisor, ela tinha desaparecido. A casa foi abandonada. As pessoas evitavam passar ali à noite. E quando finalmente decidiram demolir a construção, nos anos 1960, os trabalhadores relataram eventos estranhos. Vozes sussurravam entre os escombros. Sombras eram vistas de relance. Ferramentas caíam sozinhas. Alguns operários desmaiaram sem explicação. Um dos engenheiros anotou em seu diário que havia algo errado com aquele solo, como se estivessem perturbando algo que não queria ser mexido. Mesmo assim, anos depois, teve o início da construção do edifício Joelma, e os fenômenos continuaram. Operários diziam sentir mãos geladas tocando seus ombros. Passos eram ouvidos em corredores vazios. Ferramentas sumiam e reapareciam longe do lugar onde tinham sido deixadas. A figura de uma mulher de vestido claro foi vista diversas vezes caminhando perto do perímetro da obra, sempre silenciosa, sempre desaparecendo quando alguém tentava se aproximar. E então, em 1º de fevereiro de 1974, ocorreu uma das maiores tragédias urbanas do país. O incêndio tomou conta do prédio de forma assustadoramente rápida. 191 pessoas morreram. Centenas ficaram feridas. Sobreviventes relataram ter visto sombras correndo entre a fumaça, portas que pareciam trancar sozinhas e vozes pedindo ajuda onde não havia mais ninguém. Bombeiros que participaram do resgate disseram ouvir gritos femininos vindos de andares completamente vazios. O prédio foi reformado e recebeu um novo nome, Edifício Praça da Bandeira. Mas os relatos sobrenaturais não cessaram. Elevadores descem sozinhos durante a madrugada. Gritos abafados ecoam no estacionamento. Câmeras captam figuras translúcidas caminhando pelos corredores. Aparições femininas continuam sendo relatadas no exato local onde ficava o poço original. Seguranças afirmam que, às 3 da manhã, sempre ouvem a mesma frase: "Por que ele fez isso com a gente?" Mesmo enterrado sob camadas de concreto, o poço continua lá. Sensitivos dizem sentir frio intenso ao se aproximar dele. Alguns relatam mãos invisíveis tocando seus tornozelos. Outros dizem ter visões de rostos femininos submersos na escuridão. Para muitos, aquela é a parte mais pesada do prédio, o coração sombrio de toda a tragédia. A história do Joelma vai muito além do incêndio. O sofrimento naquele terreno começou décadas antes, na Casa do Poço, e parece nunca ter encontrado paz. Alguns acreditam que o fogo de 1974 não foi apenas uma tragédia, mas um eco daquela violência original, uma resposta do que ficou preso ali.
Obrigado por assistir a este documentário. Se você gosta de histórias sobrenaturais baseadas em fatos reais, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar explorando mistérios que o Brasil tenta esquecer. Até o próximo caso. E lembre-se, alguns lugares nunca deixam de sussurrar.